A graça e a paz do Senhor. Olá você, como você está? Estamos iniciando um processo dos nossos devocionais. Agora há pouco colocamos uma introdução e vamos agora ao primeiro devocional do nosso livro de Juízes, um livro cheio de guerras, o 7º livro da Bíblia, o 2º livro de 12, de um contexto de 12 históricos. E eu quero dizer a você que há um texto aqui, um versículo de Juízes, que ele é uma resposta à situação que nós vamos encontrar. Uma resposta, porque Juízes 21, 25, que é o último versículo do livro, de 21 capítulos, diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Será que nós estamos vivendo um tempo assim hoje? Será que não estamos vivendo um tempo de ordem no Brasil, no mundo? Isso denota a possibilidade de guerras. E guerras é o que a gente mais vai encontrar no livro de Juízes: derramamento de sangue, homicídio. Tá? E o texto hoje, ele traz aqui em Juízes capítulo 1. Eu não vou ler os 13 versículos por causa do tempo, mas eu quero que você leia. E ele começa assim, vou ler apenas 1 ou 2 versículos. Diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor. Ainda estávamos num sistema teocrático, Deus tratando diretamente com o homem. E aí, qual foi a pergunta que eles fizeram? Quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E eu quero ter como título aqui com você desse primeiro devocional: procrastinar uma ordem dada. Procrastinar é empurrar com a barriga. Essa questão aqui dos cananeus foi uma situação que o próprio Deus já tinha dado uma ordem lá em Êxodo 23, 31, para que Moisés ele exercesse uma função de eliminar os cananeus. O que é que diz aqui em Êxodo 23, 31? Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Veja bem, os quais você expulsará diante de vocês. E aí, lá em Josué, capítulo 10, versículo 40, diz assim o texto: assim Josué conquistou a região toda, incluindo a terra central, o Neguebe, as encostas e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. E aqui nós temos essa primeira premissa de uma guerra, de um povo chamado cananeu. Quem era esse povo? Por que Deus guerreou contra os cananeus? Deuteronômio 20, 17 traz uma perspectiva sobre isso. O que é que diz Deuteronômio 20, 17? Deves condená-los à destruição completa, os hititas, os amorreus, os cananeus, os perezeus, os heveus e os jebuseus, tal como o Senhor teu Deus te ordenou. E aí vem a pergunta: por que os cananeus foram expulsos? E por que havia essa perspectiva de Deus contra ele? Porque os cananeus, em certo sentido, meu irmão, tomaram posse de uma terra que não lhe pertencia. E aí, por que Deus não permitiu que os cananeus
morasse com os israelitas. Não deve morar lá em Êxodo 23, 33. O texto diz assim: não devem morar na tua terra, disse Deus a respeito dos cananeus, para que não te façam pecar contra mim. Caso servisses os seus deuses, tornar-se-ia para ti um laço na prisão. Aqui é uma perspectiva do cuidado de Deus, da pedagogia de Deus em cuidar do seu povo escolhido contra a idolatria, meu irmão. Idolatria. E aí uma pergunta mais: e não havia, pastor, outros povos maus na terra naquela época? Por que os cananeus foram escolhidos? A resposta é o seguinte: de maneira seletiva. Deus destruiu pecadores em muitas ocasiões. Quando a terra ficou cheia de violência, nos dias de Noé, lembra lá em Gênesis 6, Deus trouxe um dilúvio que eliminou todas as pessoas, com exceção de uma família, a família de Noé. E como um Deus de amor pode destruir qualquer ser humano? Você pode perguntar. É compreensível, meu irmão, que alguém questione isso. E porque pensa na destruição de vidas humanas, que quando a gente pensa assim, não é nada agradável. Mas na verdade, querido, é o amor de Deus que o motiva a tomar medidas tão drásticas contra a maldade. Eu falei na nossa introdução que Josué ele não obedeceu e ainda antes de morrer não suscitou um líder. É por isso que no primeiro versículo Deus ele é perguntado pelos israelitas: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Josué ele deixou um remanescente, uma porção, um espinho na carne do povo de Israel, que foi os remanescentes dos cananeus. E aí, dentro dessa perspectiva, vai surgir o primeiro juiz, Otoniel, que teve um privilégio de casar com a filha de Caleb, porque lá no capítulo 1, versículo 12, e disse Caleb: darei a minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. E aí Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou as cidades. Por isso Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Queridos, vamos andar paulatinamente estudando o livro de Josué. Guerras, dimensão diversa de idolatria, mas na perspectiva de Deus, em seu cuidado com aquele povo daquela época e com nós hoje, a igreja, o Israel de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus dê a você uma semana maravilhosa. Logo mais, Bruno vai trazer também outra perspectiva para esse novo tempo de devocionais, do estudo desses 21 capítulos do livro de Juízes. Que Deus te abençoe ricamente e que Deus faça você tomar posição naquelas coisas que Ele determinou para você fazer. Não procrastine, não empurre com a barriga as coisas que você tem que fazer em prol da sua vida eterna. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Em nome de Jesus.